Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar uma partida de Garry Kasparov, ex-campeão mundial. E nós vamos ver um negócio, galera. Todo mundo sabe, ele era conhecido ali por jogar contra peão do rei. Jogava sua defesa siciliana lá, ia pra linhas bem agudas. Quando jogava contra peão dama, ia pra uma defesa índia do rei, também em linhas muito afiadas, muito arriscadas. Mas quando ele foi jogar contra Dragoljub Velimirovic, jogador iugoslavo, 3 vezes campeão da Iugoslávia, vencedor de diversos campeonatos internacionais, ele resolveu jogar a defesa Caro-Kann. Por quê? Vamos entender isso, vamos entender essa escolha do Kasparov e depois vamos ver essa partida. Para isso a gente precisa falar aí sobre o Dragoljub Velimirovic, tá? Ele era conhecido, Mikhail Tal, para vocês terem ideia, o Mago de Riga chamava ele, que ele dizia que ele tinha um xadrez saboroso, tasty, ele falava, o Mago de Riga, tá? Então, só para vocês terem ideia, o Radjabov, o jogador de hoje em dia, tem o Radjabov, o apelido dele no ICC, quando ele joga na internet, o apelido dele lá, o nickname dele é Velimirovic, em homenagem aqui ao Dragoljub Velimirovic, um jogador fortíssimo, fortíssimo. E a gente tem aqui uma coisa muito interessante sobre ele. Eu vou mostrar aqui no tabuleiro para vocês. É que quando ele nem era mestre, galera, nem era mestre ainda, ele que popularizou uns ataques que hoje em dia são muito comuns contra a defesa siciliana, que são ideias típicas aqui de, por exemplo, nessa posição, brancas jogam aqui o lance cavalo por F5. Então essas ideias de jogar o cavalo em D5 ou em F5, ele que popularizou isso daí. Hoje em dia é muito comum, olha só, cavalo F5, ataca o bispo, ataca em G7, ataca lá em D6, E por F5, o cavalo ganhou agora a casa de D5. Então ele era esse jogador, galera, ele era um jogador de extremo ataque, muito tático. Aqui dama D8, E por F5, ó, abrindo aí a coluna E. Roque F6 indo pra cima aí do bispo, G por F6, bispo D4, um monstro, né? Um monstro do ataque. Por isso que o Mikhail Tal falava que ele tinha um xadrez saboroso, né? Imagina, o do Tal, ouvir isso do Tal, com certeza é um jogador aí espetacular de ataque, né? Cavalo E5, G por F6, bispo por F6, torre G1. Bispo volta para G7, bispo E5, D por E5, dama por E5. Velimirovic continua com uma peça a menos aqui, mas ele tem um ataque maravilhoso. F6 foi jogado, cavalo E7, cheque. Depois de rei F7, dama em H5, cheque. E aqui abandonou esse rei aí, vai levar a checkmate aí em poucos lances, né? Então sensacional aqui a partida, né? E a gente tem também aqui, ó, mais um exemplo desse tipo de ataque do Velimirovic. Aqui, olha só. Essa matéria aqui é do GM Serper, do grande mestre Serper, norte-americano. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser explorar mais, inclusive ver as possíveis variantes, aí tudo mais, explorar em mais detalhes essas posições, tá bom? Mas aqui mais uma vez, olha só, ele vai para aquela ideia, né, do cavalo F5, uma ideia muito parecida, né? Uma ideia bem parecida. No entanto, aqui tentaram, acho que o Popovic aí tentou refutar, né? Tentou ir para outra linha e o Velimirovic falou nada disso. Aí conseguiu de uma outra maneira também encaixar esse ataque aí maravilhoso, né? Já mandou F4 aí, já recuperou a peça e continua com um belíssimo ataque. Já mandou aí um H4, ó, bacana demais, né? Então aqui não é a ideia do vídeo ficar explorando em detalhes cada uma dessas posições, mas é mais pra gente sentir aí o gostinho que o Mikhail Tal tanto falava, né? Do xadrez saboroso aí do Velimirovic. Aqui a gente tem mais um exemplo, ó, a mesma coisa, né? Agora, se falar, o Velimirovic tá jogando, qual que é o lance? A gente já sabe, né? Cavalo F5... Agora, E por F5, olha só. E agora ele fez com o G6, fez diferente aqui, olha lá. Muito legal, né? Um jogador de ataque aí fantástico, fantástico. E vai mesmo para uns ataques muito malucos. A dama lá em H5, ele quer sacrificar mais, hein? Jogou a dama em H5 ali, olha lá, pressionou em H6. O que é isso? Vai subir a torre? Agora que vai fazer? Não, desceu a dama. Que lance é esse, dama? Ah, pressionou a torre, ameaçou. Tá pressionando a torre. Tá pressionando a torre de G em E1, tá querendo colocar a torre lá em E8, talvez, vamos ver. Sacrificou a dama, ele preparou esse sacrifício de dama aí, que é isso? Dama sai com cheque, inacreditável isso daqui, inacreditável. Sacrificou agora a torre, trouxe a dama de volta e tá no final melhor aí, olha, que é isso? Fantástico, fantástico, vitória aqui também do Velimirovic. E aqui a gente tem então mais um exemplo, olha só, né? Aqui vocês já sabem qual que é o lance agora, né? Falou Velimirovic, qual que é o lance? Já vai mandar um cavalo F5 aí, né?
Então vamos ver mais um ataque desses aí. Ele segue esse... E acho que a turma sabia que ele ia fazer isso. Fala, não, ele se preparava e não tinha jeito. Ele acabava encontrando no tabuleiro sempre as melhores continuações. Olha a pressão lá em F6. Mandou o F4. O que vai fazer? Torre por D6 agora e vai sacrificar no cavalo, né? Vamos ver. Não tinha, né? Se ele não jogou, não tinha. Tá caindo a torre, né? Tem que tirar a torre primeiro. E agora ele voltou a torre para G1. Ah, o rei deu espaço. Tá, torre G5, o bispo tava cravado. Que é isso? Torre por F6 aqui, se cavalo toma. Se torre toma, torre por cavalo, é isso? Vamos ver. Torre por F6. Se torre toma, torre H6 aqui, cheque, torre H8, que legal. Então a partida seguiu aqui com torre G1 aqui. E se cavalo toma... Tá levando mate também, né? Tá levando mate também. Acho que bispo toma. E seguido de torre aqui em H5. Nossa, que legal, que legal. Torre G1, cheque, rei D2, torre G2, rei E3 e aqui abandonou. Fantástico esse Velimirovich. Fantástico. E a gente tem então também, além desse tema aí, né, desse padrão tático dele com os cavalos em F5, cavalo em D5 contra a siciliana, o próprio Kasparov no livro dele lá, Revolution in the 70s, no livro do Kasparov, ele tem um capítulo inteiro ali devotado ao Velimirovich, tá? E ele fala sobre as contribuições do Velimirovich não se limitavam apenas ao ataque Velimirovich que existe na variante Sozin, mas também uma das linhas mais populares da Najdorf foi inteiramente refutada aí pelo Velimirovich. Olha isso, galera. Olha só o que o Kasparov mostra pra gente, então, nesse tipo de posição que era muito jogada aqui na siciliana, na Najdorf. E aqui, então, lá vem ele, lá vem o Velimirovich. Aqui não tem cavalo F5 não, a gente já pensaria que é um cavalo F5 aqui, né? Aqui não, ele vai para uma outra ideia agora. Olha isso. Bom, Spassky jogou isso contra o Fischer em 72, a gente está aqui em 74, e aqui o Spassky jogou o bispo por F6, tá? Contra o Bob Fischer no Mundial. Aqui não, aqui o Velimirovich vai para essa melhoria. Bispo por B5, exclamador, sacrificou aí o bispo, trouxe agora o cavalo, a dama tá atacada, E5 atacou o cavalo, F5 aqui, cavalo em H5 atacando a dama. Dama H4, bispo toma com cheque, dama toma cavalo por E5 e dama por H5 já recuperou aí a peça, né? Agora vamos ver como é que vai seguindo aqui, que loucura, cavalo volta, aqui trocou as torres, a dama sai, acabou que ficou com peões a mais aí, né? Ficou com peões a mais e ficou com forte ataque aqui Nossa, caiu a torre e tudo mais. Fantástico aqui então o Velimirovich refutou aí essa variante da Najdorf que era tão jogada. E o Kasparov dizia aí que muitos dos sacrifícios do Velimirovich eram apenas bonitos e não necessariamente tão fortes. Então, e talvez seja porque para o Velimirovich era mais importante para ele jogar bonito do que necessariamente vencer o resultado final. Por isso que ele se arriscava tanto, tentava criar e tinha esse xadrez, né? Aqui a gente tem um exemplo disso, o Velimirovich contra o Ljubomir Ljubojevich. E a gente tem nessa posição aqui, então, as brancas jogam. E aqui ele vai pro delicioso, aqui torre por E6. Aí o Kasparov dá um interroga aqui para esse lance. E o autor aqui do texto dá um exclama. Ele fala, o interroga é do Kasparov. Então ele exclama e interroga. Ele fala, o interroga é do Kasparov, né? Porque ele falou que o lance não tá correto. E esse é o interroga, né? E ele falou, mas eu acrescentei um exclama aí por causa da beleza aí do lance, né? Então, e ele acaba ganhando. E o Ljubomir Ljubojevich é jogador de elite, né? Então, olha só aqui a continuação, né? Fantástico. Realmente um jogador muito agressivo, muito tático, muito bonito de ver aí o Velimirovich, né? E a gente vai ver uma partida agora, então. Só falando sobre esse sacrifício, né? Talvez as pretas pudessem refutar aí com precisão de computador, né? Usando computadores. Então, mas entre seres humanos ali, quando você coloca esse tipo de dificuldade no tabuleiro entre seres humanos, esquece, computador não conta, né? Ninguém ali é computador, né? Então não adianta você ver a barrinha ali, você tem que achar uma coisa muito complicada, às vezes você tem que achar 2, 3, 4, 5 lances seguidos ali, lances bizarros e difíceis de achar, só computador mesmo, né? Então entre seres humanos aí não existe essa lógica, né? E aí, então, vamos dar uma olhada aqui, Kasparov vai encarar aqui o Velimirovich, e o Kasparov, então,
vai jogar aqui a Caro-Kann. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Quero agradecer aí o Matheus. Obrigado, Matheus Murari, aí pela sugestão aí do vídeo. Ele que viu essa partida aí no livro Túnel do Tempo, né? É um livro também do Kasparov que também tem essa partida aí. E eu vou mostrar pra vocês. E vamos então aqui à partida, né? Aqui do Kasparov, perdão, tá aqui, pronto, Garry Kasparov aqui, ó, Velimirovic de brancas contra Garry Kasparov, tá? E aqui o Kasparov fala então o seguinte, o Velimirovic, ele queria ser o primeiro iugoslavo a vencer Garry Kasparov, e essa partida aconteceu no ano de 1982 em Moscou, e aí o Kasparov, assustado com toda essa tática, com toda essa maestria com que o Velimirovic joga as linhas de siciliana, Garry Kasparov resolve jogar mais sólido aqui e responde peão do rei com C6, a defesa Caro-Kann. Olha aí, quem diria que a gente veria, né? Garry Kasparov jogando a Caro-Kann, mas tá explicado, né? Tá explicado por quê, né? E aliás, pessoal, falando nisso, hoje é o último dia, tá? Se vocês quisessem inscrever aí para o curso aí de Caro-Kann com o grande mestre André Diamante, vencendo com a Caro-Kann, tá? Serão 8 aulas aí ao vivo. Você fica com acesso vitalício a esse conteúdo e, além de tudo, a Academia Xadrez Brasil tá dando aí cortesia de 3 meses aí de plano premium, tá bom? E a gente vai ver agora como é que é o Kasparov aqui jogando a defesa Caro-Kann, né? Olha que interessante, ele escolheu isso dada o estilo tático e agressivo contra a siciliana que o Velimirovic tinha. Então isso que é legal de você ter um repertório de aberturas mais vasto, né? Muitas vezes, dependendo do tipo de adversário, dependendo do tipo de situação, você pode escolher se você quer jogar uma abertura mais arriscada, mais sólida. Aqui D4 foi jogado D5, temos aqui E5, a variante do avanço, bispo em F5 e agora cavalo C3. Dama B6, o Kasparov já fica aqui atacando pontos importantes, G4, Velimirovic não brinca não brinca em serviço, já mandou o Grobiano aí pra cima do bispo, bispo D7 e agora cavalo A4 atacando a dama. Esse cara ele tá querendo atacar um dos maiores atacantes da história aí, o Kasparov, né? Dama C7, agora cavalo C5 e aqui E6 pelo Kasparov. Cavalo por D7, eliminando aí o bispo, cavalo por D7 e F4. Então o Velimirovic aí já colocou os seus peões no centro. C5, o Kasparov fala que festa é essa, vamos acabar com isso, já tá com o centro C3. Aqui cavalo E7, cavalo F3 e H5. O Kasparov também responde à altura aí. Você mandou um Grobiano G4? Toma o meu H5 pra cima do seu Grobiano. F5, aqui o Velimirovic adora esses ataques, né? De enfraquecer aqui as casas de F5 e D5. H por G4 pelo Kasparov, F por E6 atacando aí o cavalo, G por F3 captura o cavalo, E por D7 com cheque recupera o cavalo, dama por D7, dama por F3, C por D4, C por D4. Ufa, a gente tá no lance 16 e parece que passou aqui um tsunami aqui nessa partida já. É uma loucura, agora você não sabe quem que vai dar roque aí, se é que vão dar roque. A partida seguiu com o cavalo C6, aqui o Kasparov atacando o peão central, bispo E3 protegendo, bispo B4, cheque, rei F2 e agora torre H4. O Kasparov traz aí a sua torre pro ataque. A torre D1, torre C8. Ninguém vai dar roque nessa partida. Ninguém vai dar roque. Torre G1, agora torre por H2, cheque, torre G2, torre por G2 e aqui rei por G2. O Velimirovic teve que fazer uma concessão aí, teve que entregar um peão pra dar uma aliviada aí no ataque que o Kasparov estava empreendendo e... No entanto, o Velimirovic aí ainda tem um par de bispos. Vamos ver. Cavalo D8 agora pelo Kasparov. Bispo D3. Cavalo E6. Sempre aqui de olho em casas importantes. Um cavalo bem centralizado. Torre F1 A6. E aqui dama em H5. G6 atacando a dama. Dama H8. Cheque. O cavalo volta lá para F8. Rei G3. Que lance é esse, né? Impedindo aqui dama G4. Aqui, que loucura. Bispo E7 foi jogado pelo Kasparov. Agora dama G8 vai pressionando aí a posição. Será que ideias aqui? Talvez ideia de sacrifício. Talvez aí ideias de sacrifício, né? Por que não jogou já um sacrifício aqui, por exemplo? Não teria bispo por G6 aqui? O bispo tá protegendo o cavalo. Ok, então dama G8 foi jogado não necessariamente querendo sacrificar. Vamos ver qual que é a ideia aí dele. Vamos ver qual que é a ideia dele. Dama E6 foi jogado agora pelo Kasparov. Dama em H8. Velimirovic tá jogando dama G8. Dama H8 tá esperando. F5 foi jogado pelo Kaspa. E agora dama aqui em H3.
tentando agora já se defender um pouquinho aqui o Velimirovic, hein? Quando a gente viu que ele deu essa bobeada aqui, né? Foi para um lado, foi para o outro, voltou agora. O Kasparov tá se impondo. Dama em F7, agora dama em H1. Pressionando o peão aqui, por enquanto tá protegido. E agora cavalo aqui em E6. Que lance fantástico, que provocação aqui do Kasparov, hein? Vai pra essa provocação. Dama por D5 agora pelo Velimirovic, aceitando aí o peão. E torre D8. Ataca a dama, pressiona o peão central. E aqui é muito difícil de achar um lance. É muito difícil de achar um lance aqui nessa posição para as brancas. Alguns estudos mostram que o lance mais preciso seria dama C4. Não foi o lance jogado aqui pelo Velimirovic. Tá? A dama C4 poderia conduzir a uma certa igualdade depois de cavalo por D4. Aqui, se capturar o bispo, você troca primeiro as damas e depois captura a peça. Então, e aqui você está ameaçando trocar, né, as damas. Então poderia seguir aqui com torre H1. Dama por C4, bispo por C4, B5, por exemplo, torre H8, rei D7 seria uma possível continuação. A gente teria mais algumas trocas e depois de bispo F7, cavalo C6, tá caindo peões aqui, né, dos dois lados e a gente teria possivelmente uma situação aqui de igualdade, né. No entanto, é muito difícil aqui nessa posição encontrar toda essa continuação. O Velimirovic segue agora atacando, dama em H1, de olho aqui na casa de H8 e o Kasparov agora captura o peão. Dama em H8 segue, bispo cobre aqui em F8, bispo G5 atacando a torre escapa para C8, E6 atacando a dama, o cavalo volta para E6 e torre 1, então com esse sacrifício do peão, o Velimirovic abre agora a coluna E do jeito que ele gosta, ele tem 2 peões a menos, mas ele continua atacando, esses reis estão totalmente expostos, rei D7 agora pelo Kasparov, é uma partida de outro mundo, né? Dama em H4, bispo D6, cheque, rei F2, aqui cavalo por G5, dama por G5 e depois de dama em H7 aqui pelo Garry Kasparov, você não sabe quem é que estava atacando, quem é que está sendo atacado, mas nessa posição o Velimirovic abandona aqui a partida, vitória do Garry Kasparov aqui, né? Eles conseguiram, Kasparov conseguiu anular aí todos os ataques do Velimirovic. Provavelmente vai trazer a torre aí também para o jogo, né? Uma possível continuação aqui, talvez dama G2 seria uma... Opa, perdão. Dama G2 aqui seria uma possibilidade. Aqui poderia seguir com torre C6, fazendo um bloqueio, torre H1 atacando a dama, dama E7. O jogo poderia ir embora ainda, mas o Velimirovic viu que o Kasparov vai conseguir, se quiser, trocar algumas peças daqui a pouco, vai sobrar com esses 2 peões a mais, né? Aqui, se capturar em G6, por exemplo, dama por G6, tá vindo o bispo C5, né? Com cheque aqui, cai a dama, então não pode. Então, depois de dama E7, poderia seguir aqui torre D1, talvez, colocando a torre aqui na coluna D, rei C8 e por aí vai, né? Rei F1, dama H4. O jogo pode ir embora ainda, né? Com muitos lances ainda pela frente, mas o fato é que o Kasparov tem mais condições de atacar. O rei vai encontrar refúgio aqui se precisar e não necessariamente o rei do Velimirovic, né? Uma bela partida. Vamos dar uma olhada aqui no relatório aqui do chess.com, né? E é isso, o Kasparov foi mais preciso aí nessa Caro-Kann, deu certo a estratégia dele, né? Deu certo a estratégia do Kasparov. Se ele tivesse jogado uma siciliana contra o Velimirovic, talvez o Velimirovic pudesse ser aí o primeiro iugoslavo a vencer Garry Kasparov, né? E ele preocupado com essa possibilidade, então, vai para Caro-Kann. E mesmo assim a gente viu uma partida muito agressiva, né, dos dois lados. Então a Caro-Kann tem um paradigma de ser mais sólida, né, uma abertura aí mais de longo prazo, pequenas vantagens e tal. Não necessariamente, né, inclusive na live que o Grande Mestre Diamante deu ontem no canal, ele falou muito sobre isso, mostrou uma partida inclusive fantástica. Vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? A partida do Adiban lá, a besta, né, o apelido dele, o jogador indiano. Também uma Caro-Kann extremamente agressiva. Então foi acertada a decisão aqui do Garry Kasparov, né? Do Garry Kasparov, acabou dando certo essa estratégia dele. E é isso, galera. Lembrando aqui mais uma vez, né? Vencendo com a Caro-Kann. Se você também quiser aí aprender a Caro-Kann, então último dia aí para você fazer a sua inscrição. 8 aulas ao vivo aí com o Grande Mestre André Diamante. As aulas ficam gravadas, você tem acesso vitalício. E a Academia Xadrez Brasil tá te dando esses 3 meses aí de plano premium de cortesia. Tá bom, pessoal? É isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.